Como os senhores estão sabendo, estamos aqui desde segunda-feira, desde sábado, né, em modo de cobertura de tudo que está acontecendo lá na Venezuela, e nós aqui na linha editorial optamos por iniciar com essa notícia, que nós estamos aí no GC, que é extremamente importante, ou seja, Cuba acusa os Estados Unidos de matar 32 cubanos em operação na Venezuela. Ou seja, o próprio regime cubano admitiu a presença desses 32 cubanos ali. Eu faço uma pergunta: 32 morreram, e os que ficaram vivos? Essa é a confirmação da presença cubana ali dentro da Venezuela. Essa notícia ela é extremamente importante, confirma algo que o professor Olavo de Carvalho, há muitos anos atrás, disse, algo que o Paulo Henrique colocou em seus livros, em seus escritos, sobre a influência de Cuba. E isso faz com que a gente tenha, então, a confirmação também de detalhes da carta do Hugo El Pollo Carvajal, da carta enviada ao presidente Trump no mês de dezembro deste ano, ou seja, que existe sim esse comando de Cuba sob o regime venezuelano, que quem está realmente acima de Nicolás Maduro é o regime cubano. Nós podemos aqui traçar vários cenários de uma eventual delação premiada do Nicolás Maduro lá nos Estados Unidos, e caso ele de fato tente essa delação premiada, ele precisa entregar todo esse esquema de Cuba, tá? Ontem, o ditador cubano Díaz-Canel, melhor dizendo, no sábado, ele convocou ali os militantes, fez uma manifestação em Havana e fez algumas declarações dizendo não ao imperialismo, não à pressão americana, aquela coisa toda. Ele estava com uma bandeira de Cuba e da bandeira da Venezuela ali no púlpito, e a última frase dele neste discurso me chamou muito a atenção. Eu até já conversei com o Paulo Henrique, com o senhor Sepúlveda, sobre isso. Em algum momento nessa semana, dentro do possível, a gente terá aqui o senhor Sepúlveda com a gente, enfim, e essa é uma frase que necessita uma pauta aqui no canal. Não será o caso de hoje, mas eu quero apenas dizer a frase e o que eu acho dela. E a frase é a seguinte: socialismo ou morte. Repetindo a frase do ditador Díaz-Canel: socialismo ou morte. E ele terminou o seu discurso assim: Torre, agora me ocorreu, eu vou te mandar um vídeo de uma manifestação em alguma cidade dos Estados Unidos, eu presumo eu que seja Nova York, de um típico militante do Partido Democrata. Você vê ali que a pessoa ela já foi totalmente tomada pela agenda woke. Assim que o vídeo estiver pronto, Torre, você me avisa. Essa pessoa faz então ali uma manifestação pedindo a libertação de Nicolás Maduro. É um americano, é um rapaz, presumo eu que seja um rapaz, e no final ele diz a mesmíssima coisa: socialismo ou morte. O Torre hoje está a 1000 por hora. Ele fala um pouco em inglês, um pouco espanhol, qualquer coisa eu faço a tradução, tá? Mas, por gentileza, Torre, coloque o vídeo aí para nossa audiência. Hands up, Venezuela! Hands up, Venezuela! Tirem as mãos da Venezuela. Free President Maduro! Soltem o Maduro. La lucha sigue! Liberdade, socialismo ou morte! Venceremos! Você imagina o nível de corrupção psicológica em cima desse sujeito, tá? Ele não tem a menor ideia do que ele está falando ali. Você vê que é uma pessoa realmente tomada pela ideologia. É um trabalho de décadas feito nas universidades. Eu sei, os senhores estão aqui para saber o que vai acontecer com o regime, a gente vai falar de Colômbia, tudo isso, mas não podemos tirar os olhos, tirar a atenção de movimentos como esse. Eu sei, parece um meme, a gente pode dar risada, ele tá ali, enfim, vestido de uma maneira até caricata, mas Díaz-Canel, no sábado, diz socialismo ou morte. No dia seguinte, esse rapaz fala ali, socialismo ou morte. Qualquer semelhança
com o discurso do, acho que se não me engano foi o Mauro Iazzi, aquele discurso de 2014, alguma coisa assim, onde ele diz aos conservadores uma boa pá, uma boa cova, uma boa bala, não é coincidência. Tá? A esquerda é isso. E a gente pode, por 2 minutos, dar risada desse rapaz, mas há que se levar a sério essa frase do Dias-Canel. Ele está fazendo um chamado. O que ele quer dizer com socialismo ou morte? E faça um outro exercício. Imaginem se um conservador fizesse esse comentário. Conservadorismo ou morte? O que aconteceria com essa pessoa? Imaginem o presidente de um país de direita que diz isso, conservadorismo ou morte. Eu não estou equiparando aqui, em termos de ideologia, com conservadorismo e socialismo. Estou apenas, né? Isso é muito sério, como diz a Kátia aqui, tá? Realmente é muito sério. Agora, voltando aqui, né? Isso, que nem eu falei, isso aí, eventualmente, o Paulo e o Sepúlveda podem se aprofundar dentro da programação do Pegavox aqui. E essa notícia, então, como que está aí no GC, confirma essa presença cubana ali na Venezuela. Ano passado, eu e o Paulo entrevistamos o Carlos Berzain, ministro da Defesa, ex-ministro da Defesa da Bolívia. Nós sabíamos que aquela entrevista seria importante. Uma pena que, na época, a audiência do Pegavox não estava tão alta quanto agora, e aquela entrevista, até acho que vou propor para o Paulo, para um dia assim que a audiência queira, e colocar aquela entrevista de novo no ar aqui no canal, que ela é muito reveladora. O Berzain, naquela entrevista, ele fala quem comanda as relações exteriores do Brasil é Cuba. Aquilo ali era para a direita parar e analisar aquela frase, e o senhor Berzain ser convidado em todos os canais de direita para dar entrevista. Aliás, vou fazer melhor. Por que não entrevistar ele de novo? Tá aí. Eu vou conversar com o Paulo para ver se a gente consegue articular uma entrevista com ele para ele trazer as impressões. Ele é um homem muito informado, muito inteligente, muito educado. Eu e o Paulo somos 2 trogloditas perto dele e do senhor Sepúlveda. De repente a gente traz ele aqui para dar uma entrevista de novo, para trazer as informações que ele possa trazer para a gente e as análises. Tá? Então, o que me chama a atenção é que o regime tem admitido essas 32 mortes, e confirma o que o Hugo El Pollo Carvajal escreveu na carta. E partindo desse princípio, se o Hugo El Pollo Carvajal falou a verdade na carta, nós inevitavelmente vamos chegar nas eleições americanas de 2020. Eleições essas que os senhores sabem o ó do Forodobó que foi. Eleição essa que o presidente Trump até hoje não reconhece o resultado. E não adianta, a gente pode aqui fazer 1001 análises. O New York Times ontem diz que o motivo final pelo qual o Trump autorizou a operação na Venezuela foi ali a questão das dancinhas do Maduro, né? E que o Trump se sentiu provocado e falou, então vamos fazer. Mas o que deu o ensejo, o que levou o Trump à mesa para aceitar tudo isso, essa operação, foi a possibilidade de desvendar o que aconteceu na noite de 3 de novembro de 2020, também conhecido como a noite da eleição americana. Tá? Não sejamos... Não vamos tapar o sol com a peneira. O Trump tem interesse em desmantelar o narcotráfico, ele tem, sim, segurança pública americana, tudo isso. Tudo isso eu concordo. Tá? Mas, a partir do momento que disseram para ele, Sir, o Maduro pode ser a chave que o senhor tanto precisa para convencer, para provar que a eleição de 2020 teve influência externa, ali a coisa mudou, tá? E Hugo El Pollo Carvajal foi muito inteligente. O cara não era da inteligência de um regime como o venezuelano à toa. Pena que ele usou a inteligência dele para o mal, tá? Mas ele foi muito inteligente em junho em permitir que fosse publicado na CBS News que ele se aproximaria do Trump através das eleições de 2020, tá? E o que tem a ver isso com os cubanos? Bom, tem a ver que é isso que eu estou falando. Se aquilo que ele colocou na carta da presença cubana na Venezuela está confirmado agora pelo próprio regime cubano, eu tenho fortes razões para acreditar que o restante da carta seja verdadeiro. Vocês vão concordar comigo. Eu acredito que uma coisa ou outra que ele colocou ali na carta foi meio despistagem também, tá? Porque um cara como o Hugo Pollo Carvajal,
Se ele te der bom dia, você precisa olhar para fora para ver se não é noite. Agora, porque ele tem algum interesse. Se ele te deu bom dia, não é porque ele ele te deseja bom dia, é porque ele tem algum interesse por trás. Então, é óbvio que a gente precisa estar muito atento, né, a declarações como essa, mas eu acredito que sim. O conteúdo da carta seja boa parte verdadeiro. Torre, a gente tem um superchat, daí a gente pode avançar aqui com a nossa pauta. O Lima Júnior diz: Ivan, essa pessoa precisa de tratamento. Eu concordo. Só um segundo. Avisando, o Paulo está me mandando uma mensagem aqui. A gente já está em contato. Muito provavelmente daqui a pouco nós teremos um convidado aqui. Estamos tentando trazer o Maurício Galante ainda neste programa, tá? Ainda neste observatório, para entrevistá-lo sobre tudo isso que está acontecendo na Venezuela. Então, o Lima diz aqui: Ivan, essa pessoa precisa de tratamento. Eu disse que concordo. Por que eu concordo? Obrigado, Lima. Você vê que ali é uma vítima da revolução. Tá? Aquela pessoa realmente precisa de um tratamento. Ela não tem a menor noção do que ela está dizendo quando ela fala socialismo ou morte. O Dias-Canel sabe muito bem o que ele está falando.